Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe Guimarães e eu falo aqui em nome da Texis Soluções de Energia para gravar mais desse vídeo para você falando sobre soluções em energia, que é a nossa especialidade, que é a especialidade da nossa empresa. E o objetivo desse vídeo é poder contribuir um bocado contigo com informações técnicas relevantes para o teu dia a dia. Então a gente quer te ajudar na tomada de decisão diária com informações técnicas, onde no momento que você for comprar um no-break, fazer manutenção ou até considerar se um no-break ele é importante ou não para a tua operação, você utilizar as nossas informações e ser bem sucedido na tua tomada de decisão, tá bom? Então hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os riscos de não utilizar no-breaks adequados em grandes empresas. Eu venho fazendo uma sequência de vídeos aqui falando principalmente de grandes empresas, mas eu acabo cedendo e generalizo um bocado, né, porque eu acredito que muitas boas práticas que você pode ter em grandes empresas, você pode absorver por médias ou pequenas empresas. Então a gente vai falar sim, vai focar sim em grandes empresas, mas pode acontecer de eu trazer exemplos práticos para o dia a dia, aonde seja relevante você no teu pequeno ou médio negócio utilizar também, tá bom? Dito isso, vamos lá. Vamos falar sobre os riscos de não se utilizar um no-break adequado para uma grande empresa. Então, primeira coisa que a gente pode mapear aqui, quais são os riscos, né, de uma grande empresa no que tange a energia elétrica, né? E aí, fazendo um paralelo rápido para o entendimento, um alinhamento básico aqui quando a gente vai falar no caso da nossa área, que é soluções de energia, ou no-breaks, que é a nossa especialidade, a gente vai falar de problemas elétricos. E o que problemas elétricos podem ocasionar, né, podem colocar a tua empresa em risco no caso, né, da falta de um no-break. Vamos colocar dessa forma. Então, por exemplo, primeiro risco, eu falei até num vídeo anterior que a gente gravou aqui, o primeiro risco é o risco de continuidade. É de fato você ter uma operação rodando, né? Você tem aí, por exemplo, uma grande indústria, ou você tem aí um hospital, uma loja, varejo, e aí você não conseguir dar continuidade ao teu negócio porque pura e simplesmente faltou energia ou a energia começou a chegar com baixa qualidade. Então isso de cara já é um risco. Um outro risco, por exemplo, são prejuízos financeiros. Você pode ter, de fato, prejuízos financeiros por falta de venda, por deixar de vender. Eu dou esse exemplo prático, por exemplo, a gente tem clientes que são varejistas, né? E aí seja varejistas supermercadista ou varejistas, né, de rua mesmo, de ter loja aberta e tudo mais, de varejistas de diversos segmentos, né? A gente tem clientes na área de calçados, na área alimentícia, enfim. E ele hoje em dia, por exemplo, clientes que têm um estoque muito grande, ele não consegue fazer vendas, emitir notas fiscais, se não tiver com os seus sistemas funcionando, o emissor de nota fiscal ou o software para fazer a consulta, né, do estoque naquele momento. Então, muitos clientes, eles de fato perdem venda, dinheiro. Um exemplo clássico que eu dou é o supermercado. Imagina você chega num supermercado e aí você tem lá, sei lá, 10, 20, 50 checkouts, né? Ou para quem não sabe o que é checkout, o caixa, né? O caixa supermercadista ali. E aí você tem cada caixa daquele com 5, 10 pessoas na fila e aí falta energia. Até a energia ser restabelecida, até os sistemas serem restabelecidos, aquilo leva um período de tempo. E esse período de tempo pode afetar significativamente as vendas. Muitos clientes nossos, cara, perdem 50, 100 mil reais em 10, 15 minutos em vendas. Isso é muito expressivo. Isso pode gerar prejuízos financeiros, né? Um outro risco grandioso que empresas grandes principalmente têm são prejuízos em seus equipamentos, de fato. A gente pensar que impressoras, suítes, hubs, servidores, máquinas em geral, elas podem vir a queimar pela má qualidade da energia elétrica. Então, prejuízos podem ser causados. A gente tem clientes, por exemplo, clínicas, né, de estéticas, clínicas de tratamento oncológico, clínicas de tratamento odontológico, que na ausência de no-break, queimam equipamentos que muitas das vezes custam R$1 milhão, R$2 milhões, milhões de reais. Ah, Felipe, mas não vai queimar o equipamento todo. Positivo. Mas a gente já teve cenários aqui
de que o cliente deixou de comprar um no-break, custava ali 2, 3, 4, 5 mil reais, e ele queimou um equipamento, não um equipamento como um todo, mas, por exemplo, uma placa de um equipamento de mamografia, ou uma placa de um equipamento de ressonância, que só a placa custava 60, 70, 80 mil reais. 10, 20 vezes mais do que ele investiria no no-break. Então, a ausência de um no-break pode causar esse tipo de prejuízo. E por último, de inúmeros outros exemplos que a gente poderia dar aqui, por último, eu quero trazer aqui um ponto que é muito relevante e que muitas das vezes é ignorado também, que é a perda de dados. E dados é algo que hoje em dia é muito difícil você mensurar financeiramente qual é o prejuízo que você tem quando você perde dados. Consegue perceber? Imagina que hoje, no meio da tua operação, aí você pode me dizer, Felipe, a gente aqui tem um trabalho muito braçal, ou, por exemplo, num varejo, aqui eu preciso colocar produtos na prateleira, ou então uma empresa de serviço, aqui eu preciso que os meus engenheiros, meus técnicos, meus advogados, eles advoguem. Os meus engenheiros, eles façam serviços de engenharia. Mas, aonde esses operadores armazenam dados? Aonde a tua empresa de varejo armazena o estoque, armazena o histórico de vendas? Percebe? Onde os advogados armazenam os processos. Então, dados hoje em dia, né, e eu acho que isso eu estou trazendo à tona, né, porque é relevante, mas eu acredito até que você já tem essa noção da relevância de dados hoje em dia. Perder dados hoje é muito crítico para qualquer empresa, principalmente para empresas grandes. Então, a perda de dados por má qualidade de energia ou por falta de energia é algo muito crítico, que precisa ser visto, né? Dito isso, né, a gente falou um pouquinho aqui sobre os riscos de não utilizar um no-break adequado, né, ou até não utilizar um no-break. Eu queria te passar um entendimento do seguinte, né, eu dei alguns exemplos bem abrangentes, mas eu queria trazer alguns exemplos agora práticos do dia a dia, né, em equipamentos reais. E esses equipamentos eles vão impactar diretamente a tua operação. Vão trazer eventualmente prejuízos, vão impactar a operação a nível financeiro ou vão operar num nível de perda de dados, que no final de tudo vai impactar na continuidade da tua operação. Então, por exemplo, impressoras têm um impacto. Eu tenho um histórico, parece que não, e eu vou dizer algo que eu já fui gestor de TI por muitos anos em algumas empresas. Posso te falar que a impressora muitas das vezes ela é ignorada nesse nível, né? Porque é aquela história, né? Tá tudo funcionando, se faltar energia ou se tiver uma má qualidade de energia ou se a impressora parar, não tem problema, eu só deixo de imprimir. Mas aí você tem dois pontos aqui. O primeiro ponto é que algumas operações de empresas dependem da impressão. Depende de você imprimir um controle de algo, depende de você imprimir um documento para entregar para um cliente. Então, por exemplo, o supermercado ou lojas precisam imprimir a DANF, a nota fiscal, o cupom fiscal, né? Então, muitas das vezes a gente fala assim, cara, é só a impressora. Mas não, muitas das vezes a impressora é significativa para a operação. Ou então não. Então, vamos tirar o lado operacional, vamos pensar agora no lado prejuízo. A depender da impressora que você utiliza, aquela impressora tem um investimento muito relevante. Vamos pensar em plotters, principalmente para a galera da área de engenharia ou arquitetura. Cara, um plotter custa uma fortuna. Felipe, mas eu não sou da área de engenharia, eu tenho uma empresa de advocacia ou um escritório. Cara, existem impressoras a laser ou até a jato de tinta não, mas a jato de tinta costuma ter um investimento um pouco melhor, mas uma qualidade inferior também. Mas a impressoras a base a laser e principalmente a cera, jato de cera. Essas impressoras têm um investimento muito relevante, tem impressoras delas que custam 10, 20 mil reais. Elas trazem uma economia relevante para o teu negócio, a nível de velocidade de impressão e qualidade da impressão. Mas o investimento inicial nela é muito relevante. Eu já tive clientes e parceiros, inclusive, que se envolveram muito próximo da TechSys, que eram especialistas em impressoras, e a gente falava muito e conversava muito porque o no-break impactava na manutenção da impressora, no prejuízo eventual que ele tomava quando ele perdia uma impressora. Então, assim, isso é um ponto que é relevante de você observar. Eu falei de impressora, mas, por exemplo, equipamentos de rede, hubs, switch, transmissores, conversores de fibra. E aí vem um ponto muito relevante que vale comentar, que a gente pode ter impactos em dois cenários aqui.
O primeiro impacto é muito similar ao impacto da impressora, que é o quê? O impacto de queima, de prejuízo financeiro. Você tem que fazer algum nível de manutenção e essa manutenção ser custosa. Então esse é o primeiro impacto. Mas no caso de equipamentos de dados, a gente vai ter um outro aspecto que é muito significativo e muito ignorado. E isso é, cara, anota. Preste atenção porque isso é muito ignorado. Equipamentos de dados, né, principalmente hubs, switches, conversores de mídia, conversores de fibra ótica, enfim, equipamentos que são utilizados para transmitir dados, conectividade via internet, eles precisam e eles trabalham com energia de qualidade. Porque, basicamente, vou explicar uma coisa aqui, é uma questão ou é uma coisa um pouco técnica, mas é importante para o teu entendimento, que é o seguinte: quando você tem um cabo de dados, vamos dar um passo atrás, vamos pensar num cabo de energia elétrica. O que é aquele cabo? O que tem ali, o que na tua composição? Normalmente um cabo elétrico ele é um fio metálico. Ele tem cobre, ele tem, enfim, tem diversas qualidades de cabo, mas normalmente é um fio metálico. É algum tipo de metal ali, né? Alumínio, cobre, ouro, tem cabos até de ouro, inclusive. Então é algum condutor elétrico, né? Um cabo de energia elétrica, ele é um condutor elétrico e ele precisa ser metálico. O que é? E aí vamos lá. Sai a energia elétrica daqui e chega nesse ponto através de um fio, de um cabo, um condutor elétrico. O que é um cabo de dados? Um cabo de dados também é um cabo metálico, normalmente com várias vias internas, e também é um condutor elétrico. É um condutor elétrico diferenciado. Legal? Por que diferenciado? Porque ele não transmite com as mesmas características de um fio elétrico de eletricidade normal. Ele tem características diferentes. Geralmente ele transmite uma voltagem mais baixa, uma corrente diferente. Enfim, ele tem algumas outras características. Mas ainda assim, de alguma forma, é um condutor elétrico. E aí o que acontece? E aí, vamos lá, é um condutor elétrico com certo controle de dados, um certo controle de transmissão. Então, se você entrega para os teus equipamentos que transmitem dados uma energia de baixa qualidade ou com no-breaks inadequados, aquela energia que está vindo da companhia elétrica ou do no-break inadequado está fazendo com que aquele equipamento de dados, seu hub, switch, transmissor, enfim, opere de forma inadequada e, naturalmente, os seus dados vão ser entregues na outra ponta, muitas das vezes, de forma inadequada. Então, a gente tem, muitas das vezes, falha em transmissão, corrompimento de dados na transmissão, muita coisa que envolve, de fato, fatores, né, estranhos em dados, ou seja, que não seria comum, ou que não seria assertivo, ou que não seria o correto na transmissão de dados, causados pela falha da energia elétrica. Então eu falei aqui de corrompimento e perda de dados e de prejuízos financeiros quando envolve equipamentos de rede. E para findar esse ponto, eu queria falar um pouquinho de equipamentos de infraestruturas em geral, servidores, storage, que são equipamentos que, além de, né, e aí se a gente for falar de prejuízo financeiro aqui, a gente está falando de volumes, né, muito relevantes. Servidores têm investimentos altíssimos. Existem servidores de 10, 20, 50, 100 mil reais num servidor. A gente tem storage com investimentos muito relevantes. E aí você, muitas das vezes, coloca um no-break mais barato. Eu não quero pagar 1.000, 2.000, 3.000 no no-break, vou comprar um no-break de 200 reais. E aí você coloca um no-break inadequado na tua máquina, vai fazer com que a tua máquina opere de forma inadequada e até queime em alguns casos, e aí você pode ter um prejuízo financeiro. Olha que loucura. Você investir 50 mil reais num servidor e querer comprar um no-break de 200, ou pior, deixar o equipamento sem no-break. Não faz sentido. Assim como, se a gente for pensar em nível de dados, para que você comprou um servidor de 50 mil reais? Para que você comprou um servidor que custa 10, 20, 50 mil reais? Provavelmente para armazenar dados muito relevantes, dados importantes, certo? Se você precisa armazenar dados muito importantes, muito relevantes para a tua empresa, o porquê você
não vai ter cuidado com o armazenamento desses dados, com a proteção desses dados. Então, muito do que acontece é o seguinte: o no-break ele funciona de forma inadequada, ou até nem tem no-break, ou seja, a energia que chega de forma inadequada no teu equipamento faz com que o teu equipamento funcione de forma inadequada. Ele pode vir a queimar, e aí já falamos de prejuízo financeiro, como ele pode corromper dados. Ele pode operar de uma forma que, por exemplo, chegou um dado via internet ou processou um dado de alguma forma e aquele dado foi armazenado de forma corrompida, foi armazenado de forma incorreta. O que não faz sentido. Porém, a energia elétrica influencia diretamente nesse quesito. Então tá aí a importância da gente, né, ter no-breaks de fato adequado para a tua operação. E aí eu queria dar alguns exemplos. Geralmente quando a gente vai falar de no-break, a gente fala muito de, por exemplo, de faltou luz, faltou energia, né? É muito comum porque de fato o no-break é, né, um aparelho para proteger contra ausência de energia, né? Mas não apenas. Então todo esse tipo de problemática que eu comentei anteriormente, ele pode ser gerado por uma série de outros tipos de problemas elétricos em geral. E eu queria comentar só alguns de números. Eu poderia comentar aqui 10, 15, 20 tipos de problemas elétricos diferentes que o no-break vai te ajudar a proteger. O no-break adequado, o no-break assertivo, né? Mas eu vou comentar apenas 4. Um deles eu já falei aqui, mas depois eu vou reforçar. Então o primeiro dele, a gente pode falar em surtos elétricos. O que são surtos elétricos para o teu entendimento? Um surto elétrico nada mais é do que uma perturbação elétrica. Algo muito expressivo num determinado tempo, muito curto. Eu vou dar um exemplo. Você precisa nos seus eletrônicos de uma tensão de trabalho de 220 volts ou 127 volts, normalmente em sistemas monofásicos. Um surto elétrico é quando aqueles 220 volts que você precisava, ele, num curto espaço de tempo, por exemplo, ele bate 380 volts, 400 volts. Aquilo tem um potencial absurdo de queimar a tua máquina. Isso é um surto elétrico. E os teus eletrônicos estão suscetíveis a isso. Um outro problema, uma falha elétrica muito comum, curto-circuitos. O que são curto-circuitos? Um curto-circuito, só para você ter uma noção da gravidade de um curto-circuito. Um curto-circuito, normalmente, ele já de cara, ele é um provocador de incêndios. O equipamento, ele pode pegar fogo, a depender, né, da carga que chegue nele, por conta de um curto-circuito causado. É comum grandes incêndios de grandes proporções, serem causados por curto-circuitos. Então, por exemplo, pode acontecer no teu ambiente de trabalho, não necessariamente na tua máquina, mas, por exemplo, num ambiente próximo, num vizinho, ou num lugar não muito distante, haver um curto-circuito e aquilo impactar o teu equipamento. E aí você tem um prejuízo financeiro porque alguém, em algum momento, teve um curto-circuito. Então esse é um problema desafiador. Um outro ponto, um outro problema é sobrecorrente. Uma carga muito excessiva. Ou seja, a tua rede elétrica está sendo muito sobrecarregada com algo. E o teu equipamento sofrer interferência dessa sobrecorrente. E, como eu falei no começo, falei que ia reforçar aqui, quedas de energia. Picos, variações, ou ausência completa também. Você pode ter surto, mas você pode ter uma ausência completa de energia. E aí você pode, eventualmente, precisar do apoio de no-break para isso, e o teu no-break pode ou não reagir a depender da qualidade da energia. Legal? Eu fiz aqui alguns comentários, eu queria encerrar dando um exemplo prático, real. Não vou falar o nome do cliente, obviamente, mas pelo perfil você vai entender. A gente, por exemplo, é um cliente que ele é uma concessão pública. É uma concessão pública de transporte. E na operação dele, ele é 100% dependente de energia elétrica para praticamente tudo. Até os veículos são elétricos, para você ter ideia. Só que, se a gente for pensar somente nos veículos, ok, mas a gente vai pensar em tudo. Toda a parte de sinalização, toda a parte de controle, toda a parte de segurança, toda a parte de iluminação. Então, 100% da operação dele é dependente de energia elétrica. Então, tudo na operação dele pode queimar e trazer prejuízo financeiro, pode
perder dados ou ter interferência de dados e causar prejuízos em nível de dados ou até em nível operacional de segurança, porque dados incorretos levam você a tomar decisões incorretas, ou dados incorretos fazem com que máquinas operem de forma incorreta, trazendo insegurança. E a falta ou prejuízo, né, na energia elétrica dele pode trazer falha na continuidade da operação dele. Tem que parar a empresa como um todo porque a energia está ausente ou está com má qualidade. Então eu queria trazer esse exemplo. Esse é um exemplo real, vida real, de uma empresa que é uma concessão de transportes públicos. A gente tem um cliente também, por exemplo, que ele é uma operadora que atua muito com importação e exportação, né? Gestão de portos, né? É uma dessas empresas que trabalha em gestão de portos. Então essa empresa, imagina que você tem 50 navios para descarregar e essa empresa está sem energia elétrica, ou porque algum equipamento queimou, porque a qualidade da energia estava ruim, e ele tem lá 50 navios parados para embarcar no porto, carregar mercadoria. Então você para uma parte muito relevante, você gera prejuízos muito relevantes, porque alguém não investiu talvez num no-break adequado. E eu vou dar um último exemplo, que é um cliente nosso, que é um escritório de advocacia muito grande. Ele opera em nível nacional, ele opera não só no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, em outros estados até. E imagina um escritório que opera em muitos estados, ele provavelmente tem muitos, né, advogados associados, tem muitos funcionários, colaboradores, pessoas envolvidas ali, e não apenas. Vamos imaginar que ele toca processos muito relevantes de vulto financeiro e opera em tribunais do Brasil inteiro. E imagina que o servidor central da companhia dele tem uma perda significativa de dados, com dados de processos, dados de clientes, ou que ele tem uma ausência de energia repentina e ele fica por horas sem energia, e ele não consegue cumprir prazos, né? E de repente deixa de participar de processos por revelia, aí tem problemas jurídicos. Então, a gente pensar em no-breaks adequados para a tua companhia é muito relevante. O investimento ele faz muito sentido, e eu quero dizer que com essas informações que eu trouxe para você aqui hoje, talvez você consiga ser um pouco mais capaz de argumentar com a tua diretoria, com a tua gerência, da relevância de você ter empresas especializadas como a TechSys para te ajudar, né, no processo do teu no-break, na manutenção, na compra, na aquisição, ou até você ter argumentos válidos para poder trazer, de fato, a relevância de você ter um no-break adequado para a tua companhia. Tá bom? Espero poder ter te ajudado e espero você no próximo vídeo. Até lá!